Paz do Senhor, irmãos, vamos ler para nossa meditação no Salmo 91, do 1 ao 5. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos falar um pouco sobre os cães começaram a latir. Sobre o papado, né? A gente parou na Idade Média, no domínio das meretrizes, né? Meretrizes que dominaram durante um bom tempo a cadeira papal, né? O trono papal. E Marósia, né? Teodora, a mãe de Marósia, elas colocaram quem queriam no trono de Pedro e faziam o que bem queriam, né? Como eles dizem, né? O trono papal, o trono de Pedro. Então, meus irmãos, vamos falar hoje sobre a idade áurea do poder papal, né? Como a gente passou no último vídeo, o Hildebrando, ele, que era o nome de família, ele se tornou Gregório VII. Ele escolheu esse nome para si, né? Passou a governar a Igreja Católica. Então, a idade áurea do poder papal se deu quando Hildebrando subiu ao trono. Ele era um homem pequeno, né? De pequena estatura, ou de pequena estatura, né? Era baixinho, e ele era desajeitado, de aparência, de voz débil, né? Ele, assim, a aparência dele não era muito boa, não. E ele era de voz débil, mas ele era uma pessoa pujante de intelecto. Ele era animoso, decidido, homem de sangue e ferro. O Hildebrando, ele governou realmente a igreja com poder por trás do trono durante um período de mais de 20 anos, né? Antes de usar a tríplice coroa, né? Antes dele usar a tríplice coroa, já governava as pessoas os papas que governaram antes dele. Ele controlou os 5 sucessivos pontifícios, né, que precederam imediatamente o seu. E depois, durante o governo papal de 1073 até a sua morte, no ano de 1085. Então, ele foi de fato um governante, né? Ele sabia liderar o povo. A culminância do Papa, né? Ou do papado. O período culminante foi entre os anos 1073 a 1216, né? Foram cerca de 150 anos somente da igreja, mas também não somente sobre a igreja, mas também sobre as nações da Europa, o governo do Papa, né? Então, de 1073 a 1216 dá aproximadamente isso, né? Então, o Hildebrando, ele reformou o clero, que havia se corrompido e interrompeu ainda que por pouco tempo o exercício da simonia. Isto é, a compra, né, de posição na igreja. Simonia é quando a pessoa tem dinheiro e compra o diaconato, o presbitério, compra o que ele quiser na igreja, né? O carro que ele quiser na igreja, por causa do dinheiro. Aí esse nome é simonia. É a venda de cargos, né, eclesiásticos. Então, meus bons, ele elevou as normas da moralidade, né? Ele levantou para cima a moral do povo, de todo o clero, né? E exigiu o celibato do sacerdote, que havia sido defendido, porém não estava em vigor ainda. Mesmo havendo o celibato sendo confirmado pelo clero, ainda eles não colocavam em prática. Então, o Hildebrando, ele ainda impôs, né, a supremacia da igreja sobre o Estado. Ele colocou a igreja acima do Estado. Isso gerou um conflito do Papa
contra o Henrique IV, desculpa, o Henrique IV, imperador da Alemanha. Este depois Debrando, e o Debrando por sua vez excomungou, e depois a Henrique. Seguiu-se uma guerra, né? Durante anos a Itália foi devastada pelos exércitos em combate. Debrando finalmente foi expulso de Roma e morreu no exílio, fazendo esta declaração: amei a justiça e aborreci a iniquidade, e por isso morro no exílio. Seu triunfo, porém, foi maior do que a sua derrota, né? Então, Inocêncio III, ele substituiu o Hildebrando, né? Que foi de 1198 até 1216, o Papa mais poderoso, né? Ele declarou-se vigário de Cristo, vigário de Deus, soberano supremo da Igreja e do mundo, com direito de depor reis e príncipes. Que todas as coisas na terra, no céu e no inferno estão sujeitas ao vigário de Cristo. No seu discurso de posse disse: o sucessor de São Pedro ocupa uma posição intermediária entre Deus e os homens. É inferior a Deus, porém superior ao homem. É juiz de todos, mas não é julgado por ninguém. Quem declarou isso foi o Inocêncio III. Ele podia julgar quem ele quisesse, mas ninguém podia julgar ele. Ele estava abaixo de Deus um pouquinho, né? E estava acima de todos os outros. Isso era o que a cabeça doentia dele pensava. Então, Inocêncio, ele levou a igreja a sobrepor-se ao Estado. Os reis da Alemanha, França, Inglaterra e praticamente todos os monarcas da Europa faziam sua vontade. Nunca na história um homem exerceu mais autoridade do que ele. Elegeu-se para desempenhar as funções. Ele elegeu para desempenhar as funções de imperador a Otto Brunwick, né? O qual declarou publicamente que alcançou a coroa pela graça de Deus e da sede apostólica. Em virtude da insubordinação de Otto, este foi deposto e outro imperador foi eleito. O Papa assumiu o governo da cidade de Roma, decretando leis para os seus funcionários, figurando ele próprio como chefe. O Papa obrigou Felipe Augusto, rei da França, a aceitar novamente a sua esposa, do qual se divorciaram injustamente. Ele excomungou o rei João Sem Terra, que era inglês, e obrigou a entregar a coroa ao legado papal e a recebê-la de novo, mas como um súdito do Papa, né? Então, outras coisas que Inocêncio III fez foi, ele decretou a transubstanciação, né? Isso é aquele pão que a hóstia, né, se transforma literalmente no corpo de Jesus, quando a missa está sendo realizada. Quem falou isso foi o Inocêncio, né? O Inocêncio III, que não tinha nada de inocente. Ele confirmou a confissão auricular, né? Aquele negócio lá que o camarada vai confessar os pecados dele ao Papa, no ouvido do Papa, é a confissão auricular. Ele declarou que o sucessor de Pedro nunca, de modo algum, podia apartar-se da fé católica. Infalibilidade papal. A infalibilidade papal diz que o Papa não pode errar, né? Proibiu a leitura da Bíblia em vernáculo, isto é, na língua nacional, e ordenou o extermínio dos hereges. Instituiu a Inquisição, mandou massacrar os albigenses, mais sangue foi derramado durante seu pontificado e dos seus imediatos sucessores do que em outro qualquer período da história da Igreja, salvo no esforço papal por esmagar a reforma nos séculos XVI e XVII. Disse-ia que Nero, a besta, tinha ressurgido, assumindo o nome de Cordeiro, ou seja, dizia que o Nero, que tinha mandado matar Pedro e Paulo, tinha ressuscitado dos mortos, ou ressurgido dos mortos,
E agora ele assumiu o nome de Inocêncio III, né? O Papa Romano. Então, a perseguição da falsa igreja contra a verdadeira igreja era extrema, né? Ninguém suportava. Mas entrou em decadência depois, né? Depois de tanta coisa, entraram em decadência. A corrupção do clero foi um dos motivos da decadência da Igreja Católica, né? Eles começaram vamos começar, né, a ver a igreja medieval, onde a igreja medieval falhou, né? A igreja falhou ruidosamente na queda do caráter do seu clero, né? Podemos notar duas coisas ou duas causas, né, dessa queda: a tremenda autoridade do sacerdócio. Tais privilégios e poderes sobre os homens exercidos pelo clero, especialmente pelo alto clero, prejudicou o caráter e a vida deste clero, né? Então os caras, eles tinham uma autoridade tão grande que ninguém podia nem imaginar e dizer que ele estava errado. Imagine você interpelar um deles, né? Então a autoridade deles era sobre todo mundo. Eles não aceitavam o debate, né, de ideias. Eles não aceitavam outra ideia se não fossem as ideias dele. Então esse negócio deles terem tanto poder nas mãos, né? Hoje também tem alguns pastores que é um verdadeiro papa, né? Eles têm tanto poder na mão que ninguém pode dizer, rapaz, será que não ficaria melhor desse jeito? Não, né? Então esse foi um dos motivos da queda do catolicismo, né? Ora, um só cara manda em todo mundo. Ninguém pode dizer que ele está errado, porque existe a infabilidade papal. Existe a infabilidade papal no Papa, que o Papa não pode errar, e tudo que ele diga pode ser a maior asneira que for, é tido como verdade, né? Ao passo que dentro das igrejas está surgindo a unção, né? Se você é um ungido de Deus, então você não pode falar nada que um ungido de Deus está fazendo de errado, porque senão você peca. Então, esse negócio é que a moral foi lá para baixo, como começou a decadência da igreja. Um só ter autoridade sobre todo mundo e julgar todo mundo, mas não ser julgado por ninguém, né? Não tinha quem julgasse ele. Então, igualmente prejudicial também foi a enorme riqueza pertencente à igreja, usufruída pelo clero, particularmente pelos elementos da alta hierarquia. Então, as esmolas, a inquisição que levou um bocado de dinheiro do povo, a venda de indulgência, isso tudo era para enriquecer os cofres da igreja. Mas quem usufruía dos cofres da igreja? Era repartido entre os pobres? Era repartido entre os mais necessitados? Não. Era só o alto clero, que era o papa, o bispo, o arcebispo, aqueles caras ali que ficavam perto dele e as suas famílias, né? Então, isso se tornou notório para todo mundo e revoltou o povo, né? Quando o povo sabia, aqueles outros lá, tinha um pessoal que dizia, não, deixa para lá, mas tinha outros que não aceitavam que o dinheiro da igreja servisse para bancar luxo do clero da igreja, né? Ou dos principais, né, das pessoas que estavam na linha de frente dominando o povo, que literalmente era um domínio de homens sobre a igreja, né? Então o pessoal não aceitava, e isso levou à decadência, né? A decadência da igreja católica. Vamos por parte, né? A imoralidade, né? A imoralidade também estava generalizada. É bastante dizer que, principalmente nesse período da Idade Média, a embriaguez, a glutonaria e a mais baixa impureza sexual era extraordinariamente comum dentro do clero. Ora, o cara podia fazer o que fizesse, estuprava, matava, fazia o que queria, e quem é que ia punir ele? O poder do Estado não tinha poder sobre ele. Ele pagava algumas indulgências, dava algumas esmolas, pronto, estava livre do pecado dele. Então a consciência dele se tornava uma consciência de rato. Ele podia fazer o que ele quisesse e não seria julgado por ninguém, nem por Deus e nem pelos homens. Isso é, né, lógico, a gente está falando de mente, né? E a corrupção na Idade Média, ela cresceu assustadoramente, né? Essa declaração do clero, ou essa degradação, né, que sofreu o clero, ela aprofundou-se
ainda através dos séculos XIV e XV, até que a Europa explodiu de indignação e ódio contra a igreja. Tais falsos representantes de Deus, né, eles fizeram tantas coisas ruins, tanto sacanearam tanto, vamos dizer assim, que a população europeia já não suportava mais, né, tanta imoralidade, tanta corrupção e tanta mentira, né? Então as ordens monásticas, elas resistiram a essa queda moral por algum tempo, mas foram atingidas no final, né? E vemos com tristeza os monges e freiras objeto de escárnios públicos por causa dos seus próprios vícios, né? Então, até os mosteiros, onde ficavam os mais puros, né, que eram os monges e as freiras, agora já entrava num escárnio público, porque a prostituição, a imoralidade graçava no meio deles, né? Então, a degradação da religião, primeiro, outro grande motivo de aviltamento da igreja papal, foi o ensino de uma forma adulterada de cristianismo. Essa igreja, ela permitiu que o evangelho fosse substituído por uma religião de ritos sacramentais que otorgava uma salvação mágica, né? Orações ao Espírito bondoso da Virgem e dos Santos, modo injustificados dos maus espíritos, relíquias milagrosas, vestimentas e aparatos, né? Maldição e absolvição dos sacerdotes, a proporção que a Idade Média se aproximava do fim, não se verificava qualquer esforço por parte da igreja no sentido de purificar seu culto. Então o culto deixou de ser a Deus para ser a santos, a Virgem Maria, a espíritos, né? E daí a degradação religiosa tomou conta da igreja. E o povo ficou abandonado também, né? Então, se a gente tem a degradação moral, nós temos a degradação religiosa. O povo foi afastado de Deus. E agora o povo abandonado, né? A negligência dos deveres ministeriais, né? A terceira grande causa do fracasso da igreja medieval foi ter se descuidado do povo sobre a sua responsabilidade, em virtude de o clero, cujo caráter já foi descrito, ter fugido quase internamente aos seus deveres, né? Em vez de cuidar do povo, eles estavam vivendo como reis, né, e rainhas, e suas famílias também, né? Então, não existe muita diferença. Hoje a gente olhar para a gente não cair no mesmo erro da Idade Média, né? A Igreja Católica caiu nessa desgraça na Idade Média. Para que serviu o tesouro da igreja? Para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para beneficiar aqueles que não tinham nada? Não. Servia o Papa, os outros lá, viverem badescamente como verdadeiros faraós e a população na miséria. O povo viu isso e disse: lá vai, eu estou dando esmola. Para que serve as esmolas? Para que serve as ofertas? Para que serve os dízimos? Para que serve os votos, né? Então começaram a espernear contra a Igreja Católica. A falta de assistência religiosa para com as cidades que cresciam, né? Essa época foi caracterizada também pelo tremendo descaso da Igreja que com o povo, né? Então, as cidades da Europa, elas cresceram muito rapidamente no século XVII, como muitas das quais as cidades das Américas, né? Então, logo a igreja sendo dirigida por um clero negligente e egoísta, a igreja papal falhou tristemente em atender às necessidades espirituais desses povos dos centros populosos. Não cuidaram de organizar novas igrejas e de preparar sacerdotes para as cidades. Então, em muitas delas, cheia de imundícia e de ignorância, milhares de pessoas pobres viviam sem assistência cristã, de corpo e de alma. O que a igreja oferecia ao povo necessitado, o evangelho, ela oferecia um grande sistema de superstição administrado por um sacerdote mundano e corrupto. Essa igreja, ela não tinha outro remédio além desse. No fim da Idade Média, para a ignorância e maldade, para a miséria física e espiritual que enchiam
a vida da Europa. Então a igreja não oferecia nada que prestasse ao povo. Apenas o que ela oferecia? Superstição, né? Não tinha um evangelho, ela tinha superstição. Seus sacerdotes corruptos e mundanos. E o remédio que o povo queria, que era a esperança da salvação, eles não tinham. Daí o povo se revoltaram, né? E óbvio, qualquer um se revoltaria em você ir para um lugar em que diz que tinha um remédio para você e quando chegar lá, eles não te dão um remédio, mas te dão outro veneno, né? Que no caso era a superstição, que era a idolatria, que eram as coisas ruins da Idade Média que ainda hoje perduram, né? Dentro da Igreja Católica. Então, meus queridos, Deus abençoe a todos. No próximo encontro a gente vai falar sobre a queda do papado, né? Como foi que começou a queda deles, né? A ponto deles chegarem ao cativeiro babilônico, né? Ao cativeiro babilônico não de Israel, mas agora da Igreja do Papa, né? Até o próximo vídeo.